algum vídeo? Aqueles vídeos ali aqueles que são audíveis, né? Tem aqueles últimos que já não se ouvem nada. Tem alguns vídeos de que eu disponibilizei na internet que... Não, do docente. Já estava a estranhar. Já estava a ficar aqui quais são esses vídeos que eu disponibilizei que não estão assim audíveis? Ok, preparação do teste 2. O teste 2 começa de que capítulo, Anjinha? Capítulo 5. Então, começa do capítulo 5. No capítulo 4, o que é que vimos? Regime crítico. Regime crítico. Só vimos a questão de termos ali para dente, estreitamento, sobrelevação, por aí vai. Agora, além daquelas singularidades, vamos ter ainda que trabalhar com comportas. É uma singularidade nova que este capítulo 5 introduz. Vamos ter que trabalhar também com quedas. Vamos ter que trabalhar com bacias. Vamos ter que trabalhar com reservatórios. Esta é a parte mais importante. Fazer o traçado da superfície livre do escoamento que sai de um reservatório para o outro. Vamos ter aqui um certo reservatório, vamos ter um canal que une esses dois reservatórios. Precisamos saber, para esta água sair deste reservatório e chegar neste outro reservatório, talvez terão paredes aqui que vão nos dar a sua limitação em termos de altura, é o que vai ditar o traçado que nós teremos que seguir neste percurso todo. Ok. Então, quando tens quedas, dente, comportas, aí a análise fica um pouco mais complexa. Não sei se há algum ponto a mais que viu, que ouviu, que não coloquei aqui, além de comportas, quedas, bacias. São essas singularidades. A primeira coisa que se faz é sabermos, ok, se estamos a fazer travessia d'água de uma comporta para a outra, de um reservatório para o outro, como é que a gente faz isto? Como é que a gente faz a análise? Tá vendo? Então, a primeira questão que a gente se pergunta é como é que a água sai do reservatório e entra no canal, numa primeira fase. É como se estivesses a querer saber, ok, tens aqui o seu reservatório de grandes dimensões, tens aqui logo a entrada. Entrada de onde? Do canal. Aqui o que importa é o canal. Este seria o reservatório. Ok. Nós precisamos saber qual é a energia que temos aqui. Nós sabíamos lá da hidráulica 1 que a cota corresponde à energia. Good. Agora, qual é a altura? A entrada. Qual é a altura que nós temos? Porque a água não vai entrar com esta altura que tem, não vai entrar com esta energia no canal. Então, a primeira questão é esta. Qual é a altura de entrada do canal que eu tenho? Será que essa altura está no regime rápido ou está no regime lento? Então, além de saber qual é a altura, é saber em que regime esta altura se encontra. Nós só usávamos a equação de coisa, né? De Menis-Strickler e a de energia para determinar a altura uniforme, determinar também a altura crítica e saber como é que o traçado se processa. Agora vamos pegar aquela equação de energia e trabalhar com ela de modo a ter o caudal, porque o caudal que sai do reservatório é o mesmo que vai se processar ao longo deste canal. Então vamos dizer que o caudal que temos aqui é o mesmo que passa aqui. Então, igualando essas duas equações, é possível saber qual é a altura que nós teríamos logo à entrada. Isso faz-se assim. A primeira equação, qual é? Menis-Strickler, a que usávamos para saber a altura uniforme. Então vamos pegar esta equação de Menis-Strickler, que diz que o caudal é igual a Ks, área, raio hidráulico 2/3, e exatamente J elevado a 1/2 ou 0,5. A segunda equação é aquela de energia.
Então, ela diz que a energia é igual, pode ser E, pode ser H, aqui vamos usar H. Energia é igual à altura mais caudal ao quadrado sobre área ao quadrado do G. Aqui a ideia é isolarmos o caudal, só, mais nada. Isola o caudal. Caudal vai ser igual a energia menos a altura, numa primeira fase. Ok. Isso porque tiramos a altura para este lado. Isso tudo será multiplicado pela área ao quadrado vezes 2G. Este caudal está ao quadrado. Manda a raiz para lá. Isto fica raiz. Este sai. Né? E aqui ficamos com raiz novamente. Isto pode também ser simplificado da seguinte forma. Raiz com raiz, então aqui para h menos y vezes 2g, tudo dentro da raiz, é o que temos aqui, vezes a área. Esta é a nova equação que nós vamos utilizar, do caudal. Então, o caudal que nós temos, porque aqui na entrada a energia é a mesma. A energia que eu tenho aqui no reservatório é a mesma que eu tenho aqui na entrada. Só não sei qual é o caudal. Geralmente a primeira questão é qual é o caudal que se processa neste canal quando estás numa situação de sair do reservatório para o canal. Então, a gente iguala essas duas equações. Só vou destacar aqui esta segunda equação. Esta segunda equação diz que o caudal é igual à raiz da energia menos a altura. E essa altura é essa que nós queremos. Essa que nós queremos saber. Nós não sabemos se será uniforme, se será crítica ou diferente dessas duas. Mas sabemos que teremos uma altura de facto. A altura aqui só pode ser tida como altura crítica ou altura uniforme. Vamos lá. O que é que isso quer dizer? Depois de eu igualar as duas equações, por exemplo, a equação do caudal, já fizeste curva de vazão. Naqueles primeiros exercícios, há um dos primeiros exercícios que pediam curva de vazão. E a curva de vazão sai assim. Né? Por isso tínhamos aqui a altura caudal, altura caudal. O caudal vai aumentando com a altura, mas chega uma fase onde o aumento do caudal torna-se de forma exponencial. Ok, vamos lá. O que é que nós temos? A equação de energia. Que tipo de comportamento a equação de energia tem? Nos dá uma curva desta. Okay. Então, esta seria para a equação de energia e esta seria para o Manning-Strickler. O Manning-Strickler pode vir a interceptar. A nossa energia torna-se máxima onde temos 2/3 de... Vamos lá. Se a nossa energia está aqui, essa energia varia com o caudal. Se eu coloco um y aqui, vou ter um certo caudal. Também terei uma certa energia. Aqui onde temos o caudal máximo, a energia corresponde a 3 meios da altura. Lembras desta equação? Exatamente, essa é a altura crítica. Exatamente. Então, aqui nós não diríamos que esta é energia, então diríamos que este corresponde à altura crítica, como estava já a dizer. Mas não vamos usar agora esse termo. Aqui só vamos dizer que é 2/3 de y. Aliás, 2/3 de h. Sim, só vamos dizer que é 2/3 de h. Ok. Quando é que este vai ser obtido, vai ser tomado como altura crítica e quando é que vamos tomar ele como sendo uma altura diferente? Eu disse que o primeiro passo é igualar essas duas equações. Equação 1 igual a equação 2. A equação do caudal 1 igual a equação do caudal 2. A nossa resposta aqui será uma certa altura, y. Porque este caudal obtido ali e o caudal obtido aqui tem a altura y como incógnita. Então, se eu igualo os dois, eu quero saber qual é a altura para o caudal que estará a se processar no meu canal. Essa interseção pode dar-se acima do 2/3 de h, mas também pode dar-se abaixo do 2/3 de h. Quando esta interseção é superior a 2/3 de h, porque o h deve ser conhecido, devem fornecer o h.
a não ser que te forneçam um caudal e queiram o H, uma coisa ou outra. Quando intercepta em cima, engenheiro, o que é que achas que acontece no canal? Será que a altura que eu vou considerar a entrada é uma altura para o regime rápido ou para o regime lento? E a altura que eu teria aqui abaixo é uma altura para o regime rápido ou para o regime lento? Aí em cima, para o regime lento. Exato. Abaixo para o regime rápido. Pois este é tomado como sendo a altura crítica quando a interseção ocorre abaixo. Quando ocorre acima, este é tido como sendo a altura uniforme. Aquele Y que tens ali na interseção, se comparas, vê que este Y é maior que 2/3 de H, então este Y é tido como a altura uniforme. Vou voltar a repetir. Calculou Y. Fez a interseção das duas equações, teve um Y. Esse Y precisa interpretá-lo. Levas o Y, comparas. Onde é que houve essa interseção? Houve em cima ou houve embaixo? Se essa interseção... estamos mal com canetas, pá. Se essa interseção for maior que 2/3 de H, vamos dizer que o mesmo Y vai ser igual à altura uniforme. Isso quer dizer que estamos no regime lento. E se estamos no regime lento e já temos a altura uniforme, com a primeira equação de Manning-Strickland podemos ter o caudal. Então, pegas este Y, introduzes na primeira equação, a de Manning-Strickland, e calculas ali aquilo que é o caudal. Não podes introduzir nesta. Tem que ser no Manning-Strickland, porque Manning-Strickland que te dá a altura uniforme. Área, sim, engenheiro. Se eu paro do princípio que igualo as duas equações, sim, não seria de esperar que ambas as equações me dessem mesmo caudal? Veja. Esta equação é traiçoeira, esta. Porque com uma altura aqui acima eu posso ter um caudal, mas com uma altura aqui abaixo posso ter o mesmo caudal. Então é arriscado utilizar esta para se basear na determinação do caudal. Isso se estiveres numa situação em que a interseção ocorre acima, estás no regime lento, né? Porque se a interseção ocorre abaixo, já não tens escapatória. A comparação será a seguinte. Calculou a altura, essa altura foi inferior que 2/3 de H. Sendo assim, vamos dizer o que? Descartamos a altura calculada e assumes o 2/3 de H como sendo a sua altura crítica. Com a altura crítica, pegas este e substitui na segunda equação para ter o caudal, e será o caudal máximo, pois este 2/3 de H será a altura crítica e ele, se for já ver, coincide com o caudal máximo. Então, sempre que a interseção se der nesta região, vamos assumir que a altura crítica é 2/3 de H e o caudal obtido será o caudal máximo. Há enunciados que vão te dizer que aí passa caudal máximo. Então já deves saber que na entrada do canal eu tenho ali o regime rápido. Tem que ser regime rápido. Se tens regime rápido, calculas o caudal com aquela equação. A equação 2. Tens o caudal, o que é que fazes a seguir? Calculas a altura uniforme. Eu estou a perceber. Estás a perceber? Só que Podemos ir para um exercício prático ou o quê? Me parece... Ok, eu entendi que é traiçoeiro, tipo, calcular o caudal, por exemplo, na primeira situação, com a segunda equação. Sim. Mas é possível que eu tenha resultado diferente, igual, não. Terás resultados diferentes. Vamos ver isso no exercício prático, né? Resolvendo com um e resolvendo com o outro, para comparar os resultados. De facto, os resultados têm sido ligeiramente diferentes, né? Yeah. Vai lá atender. Então, aqui o que é que acontece? Primeiro, calculas
a altura. Ok. Yeah, mas isso depende de exercícios que não te levam para aqui, porque já podes ter um dado anterior que te ajuda a saber que tipo de regime tens aqui na entrada, porque o que se faz já ao longo do exercício é aquilo que nós vinhamos fazendo lá anteriormente. Estás a ver? Então, ok. Isto é a primeira teoria para começarmos a resolver qualquer que seja o exercício que tenha a ver com comporta, queda, bacias e reservatórios, estás a ver, né? Mas Sim. o forte dessa matéria é reservatório canal, entrada Sim, reservatório canal. sim. Entrada, reservatório, canal e canal lá do outro lado. Yeah. Um minuto só. Podes escolher qualquer que seja o exercício para analisarmos, tá bom? Epa, não, podemos, se calhar tenha uma sequência